as mais judiciosas considerações em torno da Ivone Pereira e de dizer o quanto a contribuição da Ivone, inclusive, foi fundamental para a própria formação deles, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Raul Teixeira quando comecei a pesquisa e foi uma das coisas que ele me disse, né, do quanto a Ivone Pereira era importante na formação espírita e mediúnica dele. A Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a FEERJ, realiza em todo o mês de agosto um ciclo de palestras em torno do suicídio, em torno da Ivone, já que é uma temática que diz de perto a ela, e o Raul todo ano fazia uma palestra lá, intitulada A Ivone Pereira que eu conheci. Então, para a gente ter ideia, né? O Divaldo pela mesma forma, a Sueli Caldas Schubert, que estará com vocês aqui amanhã, e outras tantas pessoas, o Orson, o Marcos de Mário, enfim. Então a Ivone, ela se reveste de uma importância, sim, uma importância doutrinária, uma importância no que toca à mediunidade, uma importância no que toca ao estudo do Evangelho e, sobretudo, no exemplo pessoal. E é por isso que sobre ela nos temos debruçado desde o ano de 1999. Tá? Então, antes de completarmos 18 anos, quem é bom de conta já sabe que eu tenho 34, né? Antes de completar 18 anos, em janeiro de 1999, foi que tive um interesse pela obra da Ivone, pela pesquisa de sua vida, em função do que mais tarde vinha a saber, que se tratava da sua aproximação espiritual. Então lá se vão 16 anos de pesquisas, de estudos, de buscas, que resultaram, até o presente momento, no que toca a livros escritos em 3 obras. Tá? Esta obra que dá nome à nossa palestra de hoje, Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que nós publicamos em 2003, em julho de 2003, e que tem a função de fazer um resgate biográfico da vida dela. Não é propriamente uma biografia como qualquer outra, né, que a gente está acostumado a ler, que tem começo, meio e fim, e às vezes é chata, né? As biografias às vezes são chatas, que se prendem muito a relato de fatos, mas o que a gente busca é fazer uma análise através de diversos eixos, como mediunidade, desobsessão, obsessão. O Marcos falou sobre isso, né? E ela é uma especialista em obsessão e desobsessão, suicídio, reencarnações e outros eixos, para poder situar o leitor no que toca a vida e a contribuição de Ivone Pereira. E acaba sendo um livro que pode ser lido de trás para frente, do meio para o fim, né? Sem problema nenhum, porque dá essa possibilidade da gente estudar. 3 anos depois, nós publicamos este livro, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que foi um esforço feito para reunir entrevistas e outros textos da médium que se encontravam esparsos no movimento espírita, inclusive com algum material inédito. A Ivone Pereira era muito arredia à publicidade. O Sérgio me disse que o Guto falou sobre isso ontem, o Pascoal falou sobre isso ontem. Ela era tão arredia à publicidade que a primeira entrevista que ela presta para a imprensa espírita é no ano de 1972. Ela já contava quase 72 anos de existência e desde a década de 50 ela já era conhecida pelos seus escritos, pelos seus livros e, no entanto, ela se preservava muito, né? E imagino que talvez, até mesmo por pressão espiritual, o Dr. Bezerra certamente dizendo a ela, olha, é preciso também dar o testemunho, né? Aparecer um pouco mais, não para exaltar a personalidade própria, mas para servir também de médium nessas aparições, trazendo sua experiência, trazendo um pouco da sua contribuição daquilo que ela viveu. Então nós reunimos 7 entrevistas que deu nesse livro, que eu achei fantástico, né? E que 5 já eram conhecidas do movimento e 2 inéditas, em que ela traz inclusive detalhes sobre o livro Memória do Suicida. E nós publicamos essa obra em 2006 pela passagem do 50º de publicação do Memória do Suicida. De modo que eu até brinco para botar inveja em quem é invejoso, né? Porque dizem que todo livro é um filho, né? Então, se o livro é um filho e quem organizou a obra fui eu, e o conteúdo é da Ivone, eu digo que é um filho meu de Ivone, né? Então, eu e Ivone temos um filho, tá? Mas é um filho espiritual, que é o livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. 3 anos depois, nós fizemos publicar esta outra obra, que é Devassando a Mediunidade, um estudo da obra de Ivone Pereira. A proposta aqui já é fazermos um estudo de diversas abordagens sobre mediunidade que a Ivone traz em seus livros, em especial em 2 obras, Devassando o Invisível
e Recordações da Mediunidade, que são obras em que ela abre o baú das suas recordações, traz as suas memórias, as suas experiências, relatos fantásticos, alguns dos quais serão lembrados na noite de hoje, e que trazem também lições, conceitos, apontamentos importantíssimos em torno da mediunidade. Então nós partimos daí e de outras obras, de outros livros, de outras lições dela, para fazermos reflexões sobre atendimentos mediúnicos. A Ivone nos ensina, por exemplo, se devemos ou não atender espíritos em casa. Devemos, não devemos? Questões de revelação mediúnica. Quem é que não gosta de uma revelação mediúnica, hein? Inclusive sobre a própria existência, né? Saber quem foi, né? O que fez, o que não fez. Fala de espíritos indígenas, de pretos velhos, como devemos lidar com esses espíritos. Será que devemos bani-los das casas espíritas ou aceitá-los como irmãos, como pessoas que devem ser respeitadas? Psicografia, mediunidade, desdobramento, mistificações, obsessão, desobsessão, todos esses são temas que nós trabalhamos nesse livro a partir da obra de Ivone Pereira. Mas o que nos traz hoje, em especial para esta casa, é de fato o relato um pouco mais geral, mas nem por isso é importante, sobre a vida da Ivone Pereira. E eu fico numa situação dificílima, porque falar depois de tanto de gente que já falou tantas outras coisas. Mas, como a vida da Ivone Pereira, como a história de vida dela é extremamente rica, sempre há algo a mais a dizer, né? Sempre há o que para nos situar. Até porque eu considero, do ponto de vista de mediunidade, Ivone como talvez uma referência indispensável para nós, tá? Houve um tempo em que pretenderam chamar Ivone de Chico de Saia, né? Chico Xavier de Saia. Ela detestava ser chamada assim, tá? Porque ela dizia, o Chico é o Chico, eu sou eu. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência. E nada mais adequado da palavra, dessa lucidez que a Ivone tinha para se situar no cenário do trabalho mediúnico, do trabalho espírita. Ainda hoje a gente vê pessoas querendo ser iguais ao Chico, né? Outro dia uma jovem me procurou e disse assim, ai Pedro, eu queria tanto ser igual ao Chico, você não queria não? E eu disse, Deus me livre. Porque só ele sabe o que foi que ele passou para fazer o que fez e para chegar onde chegou, né? Garfo na barriga, lamber ferida de primo, e todas as perseguições, além do que ter um guia como Emmanuel que ninguém merece, né? Porque Emmanuel era jogo duríssimo, né? O Chico não podia nem namorar, coitado, e o Emmanuel estava lá, né, no pé dele, dizendo não pode, não vai. Então só ele sabe o que ele passou. Se eu conseguir ser quem sou, ou quem eu preciso ser, tá bom, né? E se cada um tiver essa consciência de que precisa ser, não o que o outro é, ou não desejar o que o outro tem, o que o outro conquistou, mas conquistar por si mesmo as suas próprias conquistas, realizar as suas próprias vitórias, isso já é um passo fantástico. E essa consciência Ivone Pereira tinha muito, muito clara. Ivone diz com muita tranquilidade que ela não era uma médium missionária, ela era apenas uma tarefeira, que aceitou a tarefa que tinha a realizar e a realizou dentro das possibilidades. Recusava qualquer tipo de homenagens, qualquer tipo de elogios, porque ela entendia que o médium, enquanto médium, muito pouco tem para oferecer. O médium, diz ela, é tão somente um ser do bem, que cumpre o seu papel como qualquer outro companheiro cumpre o seu. E diz mais, lembrando inclusive uma epístola de Paulo, que no momento em que cumprimos o nosso dever, seja como médium, seja como tarefeiros em outras áreas, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos. Isso é fantástico. Somos inúteis quando fazemos o que devemos. A gente não faz nem o que pode. Não é verdade? Que dirá o que deve. E caridade, entendo eu, é aquilo que fazemos para além do que devemos. E aí sonhamos muitas vezes que estamos fazendo caridade quando estamos fazendo caridade a nós mesmos. E a Ivone compreendia isso muito bem e afirmava que o grande fator de redenção de sua existência foi o Espiritismo e com ele a vivência da mediunidade. Esse depoimento é importante porque há muitos de nós que fogem da mediunidade sob o argumento de que mediunidade faz sofrer. Muitas são as pessoas que entram pela porta da casa espírita dizendo que estão com problemas de mediunidade, quando com Ivone Pereira nós aprendemos que mediunidade não é problema. Mediunidade é solução. Os problemas que por vezes enfrentamos
na lide mediúnica não são da mediunidade em si, mas do médium, da pessoa do médium. Conflitos pessoais, nós os externaremos em qualquer campo de relação. Mediunidade também é relação, é estarmos em relação com os espíritos, em relação com os outros e, sobretudo, em relação com a nossa própria realidade interior. Daí porque a Ivone Pereira dizia: a minha mediunidade nunca me fez sofrer. Ao contrário, as poucas horas alegres de que desfrutei na atual existência, eu devo à mediunidade, ao contato com os guias espirituais, às horas consoladoras de serviço na psicografia, nas suas diversas facetas, porque ela era uma médium com inúmeras possibilidades mediúnicas, e sobretudo, diz ela, no contato com os espíritos sofredores. Porque há uma falsa compreensão, há uma falsa ideia de que as almas nobres, os grandes médiuns, trabalham apenas com os espíritos superiores. Ledo engano, terrível engano. Qualquer médium que entre por esse caminho está fadado ao fracasso, está fadado ao derrocado de sua tarefa mediúnica. Porque a verdadeira tarefa do médium, se o médium é verdadeiramente um médium evangelizado, se o médium é de fato alguém que se empenha em fazer o bem, em construir para si um algo melhor, a sua verdadeira tarefa deve ser junto aos que sofrem, junto aos que têm lágrimas, junto àqueles que trazem em suas dores os seus sofrimentos, junto aos espíritos sofredores, aos obsessores, de que muitos corremos, quando em verdade são as grandes almas sofridas, os obsessores. Pensamos que são os algozes, mas lembra Sigmund Freud que toda vítima vitimiza. Então aquele que hoje é algoz, antes disso foi vítima. E em função do enredo em que se envolveu, pela incapacidade de digerir a ofensa sofrida e de se libertar da mágoa que o consome, acaba se transformando em algoz, quando na verdade a ação obsessora nada mais é do que um grito de socorro, do que um pedido de alerta. Ivone, portanto, pontua isso, que todo o seu trabalho pode ser feito graças a essa consciência que ela adquiriu desde muito cedo, mesmo porque sabemos que a mediunidade para ela surgiu desde a infância. E não foi aos 4, 5 anos de idade que aconteceu o seu primeiro fenômeno mediúnico. Foi com 29 dias de nascida. Conta ela no livro Recordações da Mediunidade que nascera na noite de Natal, no sítio de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, cidade de Rio das Flores, num baile de Natal, perto da meia-noite, quando a sua mãe começa a sentir as contrações, perto das 18 horas, e antes da meia-noite ela vem à luz. 29 dias depois, ainda muito pequena, ela sofre uma crise de sufocação e é dada como morta pelo médico da cidade. Mas a sua mãe, Dona Elizabeth Pereira, no fundo do coração sentia que a menina não estava morta. E se angustiou profundamente diante do diagnóstico e diante do fato de todos os outros, o marido, os irmãos, a família, se conformarem com a situação. Até que ela se tranca no quarto com a criança, com aquele corpinho, ajoelha-se diante do corpo e eleva o coração a Maria. E lhe exorta mais ou menos nas seguintes palavras: Maria, mãe de Jesus, a senhora que mais do que ninguém sabe a dor de perder um filho injustamente, que deve ter vertido verdadeiras lágrimas de sangue diante de tanta infâmia, diante de tanta injúria que Jesus sofreu. A senhora que sabe o que é ser mãe, sabe o que é perder um filho, pelo amor de Deus, atende-me no meu sentimento. Dizem que minha filha está morta, mas o meu coração diz que não. E eu te peço, Maria, devolva a minha Ivone para mim. E eu te prometo que, se assim acontecer, doravante eu renuncio a todos os meus direitos de mãe sobre ela. Ela será sua filha. Eu serei apenas sua mensageira. Devolva ela para mim. E começou a alisar o corpinho da pequena Ivone, sem entender que naquele momento estava revitalizando. As energias que estavam frágeis ainda, porque a menina sofria de uma crise de catalepsia. No momento em que ela alisa, que revitaliza o corpo, a pequena Ivone acorda com um choro estridente que pronunciaria as muitas dificuldades por que passaria ao longo da existência.
Diz ela, inclusive, nas páginas de recordações da mediunidade, que muitas vezes a mãe lhe repassava essa história e ela ouvia com tanta alegria, com tanto gosto, e a mãe lhe dizia: está vendo, minha filha, eu não sou sua mãe é Maria. Então tudo que você fizer de errado é a ela que você vai prestar contas, viu? E ela se sentia feliz apesar de tudo, porque era filha de Maria também, além de ser filha daquela mãe tão devotada como foi a ela. Com 4, 5 anos de idade, diz Ivone, que ela começa a ter fenômenos de vidência e audiência. Começa a ver os espíritos, começa a ouvir os espíritos. E se não fosse o fato do seu pai, Manuel Pereira, também ser médium e ser médium vidente, ela teria passado muitos apuros em casa. Porque ela constantemente relatava a visão de 2 espíritos em especial. Um que tinha sido marido dela em outra existência, chamado Roberto de Canaleiras, e cuja visão a atemorizava, porque ela via o espírito, reconhecia e muitas vezes corria em função de dissabores que fez esse espírito passar em outras existências. E também Charles, que era o atual responsável por sua tarefa na existência em que ela esteve conosco e que tinha sido pai dela em outra vida. E era uma confusão para ela, porque ela não só via como sentia que Charles era o pai. E teve uma dificuldade muito grande em aceitar o seu Manuel como pai dela. Quando diziam a ela: a menina vai tomar a bênção do seu pai, ele dizia: meu pai não é aquele não, esse homem feio. Meu pai é o outro. E aí começava a descrever Charles com os trajes da época em que viveram juntos. De tal forma foi difícil conciliar a lembrança da outra existência com a atual, que até os 11 anos de idade Ivone Pereira mora com a avó paterna. É só com essa idade que ela retorna para a sua casa e que começa a participar das primeiras reuniões mediúnicas. Eu gosto de registrar isso porque, infelizmente, hoje nós, no movimento espírita, temos as portas fechadas das reuniões mediúnicas para os jovens. Difundiu-se a ideia de que jovem não tem responsabilidade para lidar com mediunidade, que jovem é inconsequente, que jovem não vai saber direito o que fazer com isso. Curiosamente, assistimos os jovens cada vez mais debandando dos centros espíritas, os grupos cada vez mais esvaziados dos jovens, e a gente se pergunta por quê? Por uma questão muito simples. Por quê? Nada mais adequado, nada mais justo e nada mais eficiente no que toca a uma ação educativa do que a aliança entre teoria e prática. Nós, infelizmente, nos centros espíritas hoje somos muito teóricos. Estamos muito presos a elucubrações teóricas e não possibilitamos, não apenas aos jovens como aos demais frequentadores, o contato com a prática, que consolide o conhecimento. Eu, que tenho formação em química, sou técnico químico, embora não atuante, me recordo que desde o primeiro ano, desde a primeira semana de estudo de química, e foram 4 anos de estudo, eu tive experiências práticas no laboratório. Eram práticas que eram graduadas, que eram proporcionadas ao conhecimento que ia sendo obtido, mas eram práticas que nos enchiam de ânimo, de força, de vontade de continuar estudando, porque aquilo que víamos nos livros e na sala de aula, no laboratório, também era comprovado, e aquilo consolidava e facilitava o conhecimento. Kardec lidou na época da codificação. Não foi em qualquer experiência, não. Foi na consolidação do pensamento espírita com meninas médias. Meninas de 11, 12, 14, 15, 16 anos. E nem por isso a experiência que teve com elas foi uma experiência frágil. Ao contrário, foram aquelas que melhor produziram para que consolidássemos o pensamento espírita. Chico se descobriu jovem ainda, médium, Divaldo, outros tantos que têm obras de fôlego, de fundo e de raiz, se descobriram médios ainda na puberdade, saindo da infância para a juventude. Conheço experiências por aí, por este Brasil, de grupos que têm jovens na prática mediúnica e que são jovens extremamente comprometidos, que mais se apegaram à casa e à causa depois da prática mediúnica. Eu posso falar de mim, por exemplo, que desde os 15 anos estou em reuniões mediúnicas. Encontrei uma casa com abertura suficiente para permitir que eu tivesse acesso às reuniões e, graças a isso, despertei para o estudo da mediunidade e para todo o trabalho que realizo aqui e ali. Lá em Salvador existe uma casa espírita, que por sinal é o Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado por Divaldo Franco,
que tem um grupo de jovens que se reúne para o encontro da mocidade, às 9 horas da manhã de domingo. Todo domingo. E às 7, um grupo dentro desse grupo realiza reuniões de reflexões com prática mediúnica. Às 7 horas da manhã de domingo. Eu conheço muita gente boa aí que tem décadas de espiritismo que não ia nem a pau juvenal. Que não levanta da cama cedo para estar no centro 7 horas, nem que se prometa 1000 bônus horas por domingo. E no entanto, esses jovens estão lá com extrema responsabilidade, com dedicação. E são aqueles que mais trabalham no centro espírita. Porque, com a aliança de teoria e prática, eles entendem o porquê das coisas. E se entregam de forma mais dedicada ao trabalho. Ivone começa a participar das suas primeiras reuniões mediúnicas aos 11, 12 anos de idade. Naquela época, os centros espíritas ainda não eram tão organizados como nos dias de hoje. As reuniões eram mais familiares. Seus pais eram espíritas antes mesmo do seu nascimento. E é ali em casa que ela tem contato com os espíritos. Que os via, que os ouvia. Que estabelece a partir de então uma aproximação mais intensa com o Dr. Bezerra de Menezes. E eu fico imaginando, meu Deus do céu, se aparecesse uma meninazinha hoje ali de 12, 13 anos dizendo, eu vejo o Dr. Bezerra, o que é que a gente fazia? Manda para a desobsessão. Tá doida, tá alucinada. Porque a gente acha que os espíritos, os grandes do além, são como os grandes do mundo físico, que não se misturam, né? Com a gentalha. Né? No entanto, os verdadeiramente grandes estão onde há simplicidade, onde há sinceridade, onde há vontade verdadeira de crescer, de servir, de aprender. Então a Ivone toma contato inicial com o Dr. Bezerra e intensifica esse contato aos 11, 12 anos de idade. É ali, diz ela, que o seu pai coloca em suas mãos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que ela diz seriam as duas principais referências de sua existência. Livros dos quais ela jamais se apartaria até o último momento, até o último instante. E é graças a esses fenômenos que ela vai exercitando as suas faculdades mediúnicas, que eram variadas, e que vai consolidando em si um conhecimento que lhe permite, aos 25 anos, quando chega na cidade mineira de Lavras, em 1926, que lhe permite assumir o posto mediúnico do Centro Espírita de Lavras, hoje Centro Espírita Augusto Silva, naquela cidade, e é ali em Lavras, diz Ivone Pereira, que ela vai vivenciar os mais fecundos e prodigiosos fenômenos mediúnicos de sua existência. É ali que, com 6 dias de chegada à cidade, ela participa de uma reunião de materializações, em que atuava uma médium chamada Zulmira Teixeira. Diz ela que nessas reuniões ela via materializado um espírito que chamava Emanuel. E detalhe, a época o Chico nem existia ainda, nem era conhecido, para não pensar que era sugestão, né, algo do tipo. Dizia que era um índio que se materializava com um dorso nu, com um cocar, trajando-se como índio, e que, segundo ela, era das entidades espirituais mais evangelizadas que ela conheceu em toda a sua existência. E a gente que às vezes repele um espírito desse porque se apresenta numa aparência, entre aspas, primitiva. Porque o nosso preconceito só quer espírito europeu, dos olhos azuis e da pele branca. Tá? Quando em verdade a alma não tem cor, espírito não tem cor. E essas almas muitas vezes preferem uma aparência simples, até mesmo para esconder a grandeza moral que encerram em si. Ivone diz que Emanuel, aquele índio, era dos mais evangelizados com que ela topara em toda a sua tarefa mediúnica. Mas antes disso, ainda com 6 dias, ela vai participar da primeira reunião de materialização. De repente, ninguém a conhecia na cidade. Materializa-se diante dela Roberto de Canaleiras, que foi o marido da outra vida, que estava distante já há alguns anos, a bem dos dois, porque se amavam tão apaixonadamente que estavam num processo de simbiose obsessiva. Roberto aparece mais refeito, mais equilibrado, e diz a ela que a partir de então eles teriam uma tarefa juntos e que ela precisava se dedicar em especial ao atendimento de suicidas em função dos seus comprometimentos no passado. E quando vai se despedir, ele se aproxima dela, desfaz a materialização
do ectoplasma da médium Zulmira e transfigura nos braços dela os próprios braços, como dando a entender que era através da psicografia que o trabalho aconteceria de forma mais intensa. De fato, Ivone passa a se dedicar naquela cidade não apenas à psicofonia, ao desdobramento, mas também a várias facetas da psicografia que ela possuía. Ela era médium conselheira, como diz Allan Kardec, aqueles cuja faculdade permite receber dos espíritos orientações para as pessoas necessitadas. Ela era médium receitista e receitava homeopatia. Cadê minha amiga da farmácia? Foi meu pai. Está lá fora, né? O pai dela. E receitava homeopatia, fazia propaganda, né? Receitava homeopatia sob a influência de Bezerra de Menezes, que é esse do meio, é uma foto dele mais moderno, mais jovem, né? Sob a influência de Eurípides Barçanufo e também de Bittencourt Sampaio, que quem tiver a oportunidade, ou quem já teve, de ler o livro Voltei, do irmão Jacó, né? Do irmão Jacó, vai ver que é inclusive um espírito, talvez de uma elevação moral maior do que o próprio Bezerra de Menezes. Tamanha a importância do Bittencourt Sampaio para o movimento espírita. Então esses espíritos e o próprio Roberto de Canaleiras aviavam receitas através da Ivone Pereira, receitas homeopáticas, que muito bem pôde produzir ao longo de todo o trabalho que ela realizou com essa faculdade mediúnica. Ivone era médium de cura. Diz que sob a influência de Eurípides, que era quem em especial atuava com ela nesse trabalho de cura através dos passes, que ela conseguiu até mesmo devolver o movimento das pernas a pessoas que estavam com paralisia, que nada mais eram do que processos obsessivos. Outras tantas facetas ela realiza na cidade de Lavras, atendimentos mediúnicos, que resultaram inclusive em livros. Quem tiver a oportunidade de ler Dramas da Obsessão, ditado por Bezerra de Menezes à sua mediunidade, vai ver a primeira história intitulada Leonel e os Judeus, que tem como início um atendimento realizado por ela na cidade de Lavras, junto ao Dr. Bezerra de Menezes. Aliás, quem lida com mediunidade e com obsessão, não pode deixar de ler este livro. É uma aula primorosa que esses espíritos nos dão, que o Dr. Bezerra nos dá. Eu estou louco de vontade de contar a história do livro, mas não quero tirar de vocês o prazer de buscá-lo, né? O prazer da leitura. Tem coisa melhor? E lá estão duas histórias em Dramas da Obsessão. Leonel e os Judeus. Vou só dar uma pincelada, né? Porque eu não resisto. Leonel e os Judeus. O baiano nem gosta de falar, né? Leonel e os Judeus, que traz a história de uma família de inquisidores que reencarna no Brasil e que é vitimada pela obsessão de espíritos judeus que foram suas vítimas na Espanha do século XVI, da época da Santa Inquisição. E a segunda história, que é a severidade da lei, uma história escrita por Dr. Bezerra a pedido de Leon Denis. E eu acho tão singular isso. Leon Denis encontra Bezerra no além e diz assim: ora Bezerra, você que gosta de escrever para os encarnados, ou seja, ele não gostava, né? Você que gosta de escrever para os encarnados, escreva alguma coisa que exalte a alma feminina. As mulheres são tão maltratadas, tão vilipendiadas, tão esquecidas na sua condição de pessoa. E eu sempre senti necessidade de escrever algo. Eu não gosto, escreva você. E ele escreve essa história que é belíssima, que é uma homenagem a todas as mulheres, indistintamente. Ivone, portanto, em Lavras, é que produz a grande parte da sua obra mediúnica. Inclusive, é ali em Lavras que ela começa a receber as primeiras páginas daquela obra que viria a imortalizá-la na condição de médium. A que obra me refiro? Ao livro Memórias de um Suicida. Curiosamente, Sérgio, a gente sempre pensa a mediunidade como algo fantástico e os espíritos como seres à parte na criação, né? Ivone conta no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Você trouxe os livros? Colocou ali já? Pronto, o pessoal aí pelo menos dá uma olhadinha, né? Então assim, no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, Ivone Pereira conta como ela teve o primeiro contato com o Camilo Castelo Branco. Ela tinha 12 anos, quando foi uma festa de aniversário. Veja como é inusitada, né? Como os espíritos são inusitados. Foi uma festa de aniversário e de repente chegou lá. E aquela festa de aniversário de criança então, hein?
É a coisa mais maravilhosa que existe, principalmente para quem gosta de comer. Né? Não tem coisa melhor do que festa de criança, festa de aniversário. E ela conta que de repente ela chega na festa e vê um espírito sentado a uma mesa, com os cotovelos apoiados na mesa e o queixo sobre as mãos. Com um olhar triste, vestido à moda do século XIX, ela senta do lado dele e começa a conversar com ele, com essa naturalidade. Por quê? Para quem é médium de fato e para quem vivencia a mediunidade desde a infância, os espíritos, gente, são pessoas normais. Tá? Eu não consigo entender porque tem médios que têm medo de espírito. Tem coisa mais ilógica, médico com medo de espírito. Na revista Espírita, a revista Espírita de Kardec, tem um relato interessante. Ele conta que uma médium, uma certa médium, uma noite dessa, estava dormindo, e era uma casa com 2 pisos, e houve barulhos vindos da cozinha. Ela sai do quarto toda preocupada com medo de ser um ladrão. Quando ela chega na cozinha que olha, é o espírito. Sabe o que ela faz? Volta para a cama e vai dormir. Eu conheço meio mundo de gente que preferia que fosse um ladrão. Que ia descer a escada, meu Deus, tomara que seja um ladrão, tomara que seja um ladrão, tomara que seja um ladrão. É o espírito! Pois é, médiuns que têm medo de espíritos. Ivone senta com naturalidade, começa a conversar com Camilo e conta que anos depois é que ela veio saber de quem se tratava. Não tinha ideia de que era Camilo Castelo Branco. Ela viu a foto dele no livro e diz: ah, esse é o espírito com quem eu tenho contato. E em 1926, Camilo começa a narrativa daquilo que viria a se transformar na obra principal de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Que eu já sei que o Gutenberg lembrou para vocês ontem de como o movimento espírita faz terrorismo em torno dessa obra. Eu já ouvi de um orientador de grupo mediúnico falando para os seus orientandos assim: não leiam Memória de um Suicida não, porque é um livro muito pesado. Aí eu estava na hora e fiz assim. Ele disse: sim, é pesado, então apoia o livro sobre a mesa. Porque o livro é grosso, né? Dependendo da edição, 600 páginas, 600 e algumas páginas. É um livro grosso. E eu fico me perguntando assim, por que as pessoas têm tanto medo? Porque nas primeiras páginas, 50 páginas aproximadamente, o Camilo Castelo Branco narra de viva voz e com todas as dores porque passam os suicidas no além. É isso que as pessoas têm medo. É disso que as pessoas fogem. Até porque boa parte de nós já teve certamente um parente que se matou, um conhecido, um vizinho, um amigo de infância, e a gente acaba evocando essas pessoas mentalmente e imaginando a dor que essas pessoas podem ter passado e sofrendo juntamente com essas pessoas. É muito por isso, porque não é tanto pelo relato, a gente se acostuma a ver tanta coisa ruim, tanta porcaria. Tem tanta gente que adora, na hora do almoço, ver aqueles telejornais que só falam de miséria. Não é? Só fala de sangue, de homicídio, de estupro, de não sei o que, não sei o que. Tem gente que vai pro cinema assistir filme de terror. Pânico 1, Pânico 2, Pânico 3, todo mundo em pânico. Fred contra Jason, Predador versus Alien. E aí vai reclamar do Memória do Suicida. Vai assistir filme, aqueles filmes que jorram sangue, né? E vai reclamar de Memória do Suicida, porque traz aquele relato. Mas tudo bem, digamos que de fato você se incomode com aquilo. Sabe o que é que eu lhe recomendo? Pule as páginas. Pule aquele relato e prossiga. Porque o livro não traz relatos de um suicídio. Não são as memórias de um suicídio. São as memórias de um suicida. Ele fala inicialmente daquelas dores, fala do Vale dos Suicidas, do Vale Sinistro, e é algo porque nem todos os espíritos vão passar, depende de cada contexto, de cada motivo, de cada situação. E depois ele começa a fazer um relato riquíssimo da realidade espiritual. Do Hospital Maria de Nazaré, a instituição dedicada na ambiência etérica de Portugal a receber espíritos suicidas. Vai falar do trabalho incansável dos espíritos hindus, que ali estão dirigindo a instituição. Vai falar de reencarnação, planejamento, preparos de reencarnação, lei de causa e efeito, de como a vida espiritual se organiza. Eu tenho um amigo, por sinal falei com ele hoje no aeroporto, falava com ele, um amigo que já leu esse livro mais de 15 vezes. Não leu, estuda, né? Come com farinha, como é que diz na Bahia, né? Come com farinha, ou seja, né?
E uma vez eu liguei para ele, eu ia fazer uma palestra sobre memórias e esqueci alguma coisa. E aí vou buscar a enciclopédia. Quem é? Ele, né? Liguei para ele e disse, fulano, me ajude e tal. Ele dizendo, Pedro, cada vez mais eu me convenço de que o Memória do Suicida é um resumo perfeito das obras de André Luiz. Desde nosso lar até e a vida continua. Desde nosso lar até e a... Vai bater foto, é? Vou posar. Eu disse que baiano estreia. Desde nosso lar até a vida continua. E eu fiquei refletindo, olha, não é verdade? A riqueza de lições que existem ali. A gente, por exemplo, quando vai falar de planejamento reencarnatório, sempre usa aquele velho chavão, a reencarnação de Sigismundo, lá mencionada, ninguém aguenta mais. Mas em Memória do Suicida, tem relatos parecidos e ricos e que a gente não conhece. E que precisa buscar, precisa conhecer. André Luiz disse a Chico que Memória do Suicida é o livro dos últimos 50 e dos próximos 50 anos. Um livro que vier para marcar um século e nós estamos devendo isso à Memória do Suicida. Precisamos nos debruçar sobre ele. Eu já vinha provocando o Sérgio na viagem, porque ano que vem ele completa 60 anos de publicação. Em 2006, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, foi iniciativa minha pelos 50 anos de publicação. No ano que vem, pretendo, já estou movimentando no Brasil e fora do Brasil uma campanha Conhecendo Memória do Suicida, para que as casas espíritas façam seminários, palestras, revolvam essa poeira. Porque o livro é um grande brado de alerta, de prevenção ao suicídio. Eu falo de Ivone Pereira por aí desde o ano de 1999, são 16 anos. E em todos esses anos, onde quer que eu vá, na Bahia e fora da Bahia, eu sempre encontro a pessoa que ao final da palestra me chama e diz, olha Pedro, eu já pensei em suicídio, e em momento crítico eu li a obra e desisti. Nunca mais pensei em me matar. No livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, Ivone faz uma revelação, uma coisa fantástica. Vocês conhecem o Centro de Valorização da Vida, o CVV? Ela conta que ele surgiu na Inglaterra, inicialmente. Mas foi trazido para o Brasil por conta de jovens espíritas que leram o livro Memória do Suicida, que se sensibilizaram com a causa, que ouviram falar da experiência da Inglaterra e que resolveram trazer o CVV para o Brasil. Implantaram em São Paulo inicialmente, depois no Rio de Janeiro, e hoje todo o Brasil é atendido pelo CVV. A inspiração para trazer o CVV para o Brasil foi do livro Memórias de um Suicida. Por aí a gente vê a importância e a responsabilidade que teve médium espírito na produção desse livro. E a gente ainda foge do seu conhecimento, foge da sua leitura, foge da sua divulgação. Ano que vem publicaremos um livro, uma obra coletiva. Vários escritores estão produzindo textos sobre Memória do Suicida e teremos uma obra coletiva. Faremos o Encontro Nacional de Amigos de Ivone Pereira em Volta Redonda. Já convoquei o Sérgio e uma caravana daqui de São José dos Campos para estar conosco em Volta Redonda. E vamos tratar do Memória do Suicida. Memória do Suicida, um hino de amor à vida, porque é isso que ele é. E precisamos despertar para ele, porque é uma coisa muito simples. A melhor forma de prevenirmos o suicídio é falar a verdade sobre ele. E é isso que a Ivone Pereira faz ao lado do Camilo Castelo Branco. Ela que foi suicida em pelo menos 2 existências. Ele que se mata na Portugal do século XIX em função do orgulho, por não suportar a pobreza e a cegueira. Retomam a pena mediúnica e produzem esta obra, nos permitindo um conhecimento profícuo e extremamente eficaz na prevenção do suicídio. Então, a Ivone Pereira ainda diz que a única e verdadeira missão ou tarefa dela na mediunidade, de fato, era a memória do suicida, na psicografia. E aí é que eu digo, a Ivone fez caridade. Porque se quando fazemos o que devemos somos inúteis, e se o único dever dela era o Memória do Suicida, ela produziu outros tantos livros, ela fez além. Ela de fato fez caridade. Ela de fato superou os seus limites, as suas dificuldades,
para produzir o que de melhor estava ao seu alcance. Um outro livro que nós precisamos resgatar é Devassando o Invisível. Devassando o Invisível surge em 1957 com um impacto profundo no movimento espírita. Era a primeira vez que surpreendíamos uma obra em que o médium trazia experiências próprias com tanta propriedade como ela trouxe. Alguém pode dizer assim que talvez o livro de Elisabeth Desperance, do País das Sombras, fosse algo parecido, porque nessa obra do País das Sombras, Elisabeth Desperance fala de suas experiências mediúnicas. O detalhe é que Desperance faz apenas um relato de suas vivências mediúnicas e não faz análise doutrinária dos conteúdos que traz. A Ivone, por outro lado, mostra que o médium, além de ser passivo, ou seja, de apassivar-se para que os espíritos possam falar através de si, deve desempenhar um papel ativo de estudioso, de questionador, de alguém que busca o conhecimento, sobretudo para legitimar as experiências que tem. E em cada capítulo, a Ivone Pereira, antes de trazer o relato das suas vivências mediúnicas, das suas experiências, ela traz uma tese que é buscada em Kardec, em Arzakov, em Ernesto Bozano, em Gabriel Delany, em Leon Denis e em outros tantos autores clássicos e esquecidos e ignorados por nós. Para dizer o seguinte: olha, o que lhes vou apresentar não é fruto da minha imaginação superexcitada. É algo que não é novo, que muitos pesquisadores já comprovaram e que eu também pude comprovar a partir da minha experiência mediúnica. Lá no livro Devassando o Invisível, no capítulo 6, intitulado Romances Mediúnicos, Ivone narra o seu primeiro encontro com o espírito Vitor Hugo no mundo espiritual. Ninguém conhece Hugo, né? É um paupezinho aí, né? Charles, seu guia espiritual, isso aconteceu em Lavras, pontuo, porque ela de fato realça bastante isso, como Lavras foi importante para ela em sua vida. Em Lavras, ela um dia é retirada do corpo em desdobramento e é levada à presença de Vitor Hugo. Interessante pontuar uma coisa: Ivone era médium de psicografia, mas ela psicografava associada ao desdobramento. Como ela era médium consciente, médium lúcida, como ela tinha lucidez no momento do fenômeno, e ela tinha essa facilidade absurda de se desdobrar, os espíritos, sempre que pretendiam ditar histórias, romances para ela, a retiravam do corpo, levavam-na em ambientes espirituais para que ela conhecesse a história. Por vezes projetavam diante dela telas em que eram projetadas as histórias. Ela conhecia as histórias de antemão e quando voltava para o corpo era mais fácil para os espíritos acionar o lápis na psicografia e escrever. Ela oferecia menos resistência para que os espíritos atuassem. E aí um belo dia o Charles a tira do corpo num processo semelhante e a leva até a presença de 3 espíritos. Vitor Hugo, pai da escola condoreira do romantismo francês. Gaston, um espírito cuja história Vitor Hugo pretendia escrever através de Ivone Pereira, e um talzinho aí de Frederic François Chopin, que eu sei que o Gutenberg falou para vocês dele ontem, mas eu vou trazer mais algumas informações hoje, na palestra de hoje. E aí, qual era a questão? Charles apresentava Vitor Hugo e Ivone como candidata a escrever mediunicamente a história de Gaston. Sabe qual era a ideia? Gaston estava prestes a reencarnar. Ele tiveram uma existência tumultuada entre a França e a Guiana Francesa, em função de uma série de dissabores. E, reencarnando no Brasil, teria uma tarefa junto ao movimento espírita, e a ideia dos espíritos era ajudá-lo quando ele estivesse na juventude, para que o movimento espírita, lendo o romance, simpatizasse com ele e vibrasse positivamente, para que ele encontrasse forças para segurar as provações porque ia passar. Veja como é bonito o mecanismo de solidariedade espiritual. É então que Vitor Hugo começa a ditar para Ivone Pereira a história do livro, a história de Gaston. Projeta, através da própria mente, da força da mente, em uma tela, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, até que chega ao 4º capítulo e diz assim a Charles: o 4º capítulo será ditado em grifo,
Aí Ivone diz assim, essa é a mesma expressão que a senhora fez, senhora, né? Franzindo o sobrolho. Ela diz assim, mas grifo que eu conheço é aquele caractere da tipografia, na época não tinha computador, não tinha nada disso, não tinha negrito, né? Que dá um destaque, um relevo ao texto. Mas ela não consegue questionar muito. E diz que a partir daí a história começa a ter cores diferentes, uma interação diferente. Ela como que mergulha na narrativa, fazendo parte da história, como se estivesse lá, de fato, vivendo com os personagens. Engraçado que há alguns anos, aproximadamente 5 anos, eu começava uma jornada de 15 dias aqui no interior de São Paulo, a partir de São José do Rio Preto. Pousei lá em São José do Rio Preto e falava na USE naquele dia. Sentei minutos antes da palestra e senti se aproximar de mim um espírito, por sinal está aqui também conosco hoje, que disse assim, olha, eu faço parte da equipe da Ivone Pereira. E de agora em diante, sempre que você falar dela, eu estarei presente. Não perguntei o seu nome, até hoje ele não me disse. Como eu estou aprendendo a controlar minha curiosidade, eu também não pergunto, para não receber uma resposta mal educada, né? Do tipo assim, é da sua conta? Né? Então no dia que ele achar que tem que me dizer, ele me disse, estou tranquilo. E aí, estou mesmo, meu irmão, estou mesmo. E aí, tudo bem, comecei a palestra, comecei a contar esse caso. Na hora que eu dizia assim, que a Ivone Pereira não sabia direito o que era aquele grifo, ele me falou. E eu fiquei com cara de aé, no meio da palestra assim, aquela cara de aé. Ah, é? Aí as pessoas me olhavam assim, como disse, senhor, parou, ficou estático, catatônico. E aí eu expliquei. Ele disse assim, grifo, o grifo é 3D. 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 Em 1931, os espíritos já dominavam tecnologia 3D espiritual. Que chique, hein, bem? É chique dos últimos, né? Pois é, a gente pensa, mas que será? Como é que pode? Claro, vá ler Memória do Suicida. Você vai ver na enfermaria lá uma televisão, que não era uma televisão qualquer, não. Era uma televisão com webcam e com a tecnologia que nos foge. Porque de vez em quando o Roberto ligava, e quando ligava ele via a casa de Ivone, que era a Leila, e a Leila, a quem Roberto se refere, é Ivone no livro. Ele se projetava à distância através daquele aparelho na casa de Ivone, e Ivone o via onde ele estava. 1906. 109 anos atrás. Sabe Deus o que é que tem lá agora? Que a gente não faz ideia. Se a gente já tem até zap. Hoje, né? Você fala com uma pessoa, já tem tecnologia de você falar com a pessoa, vendo a imagem da pessoa no telefone, que tirar lá no além. Outro dia um médium conhecido, não vou dizer o nome não, por uma questão de caridade, não é falta de vontade não, mas que dizia no programa de rádio sobre o filme Nosso Lar, aquele negócio de cama flutuante, não sei o que, aquilo é futurismo. E eu dou vontade de dizer assim, meu irmão, aquilo é passadismo. Porque aquilo se passa na década de 30 do século 20. Já vão mais de 80 anos. Quem já leu aqui A Vida Continua? Levanta a mão. Quem leu o prefácio do livro? Aí eu desafio. Tem que ler. No prefácio do livro, Emmanuel diz uma coisa que até hoje me toca. Emmanuel diz assim, muitos leitores estranharão certos relatos da cidade de Nosso Lar, diferentes daqueles que já foram feitos até então. Mas não ignore, contudo, que a evolução também se dá no mundo espiritual. A gente estuda Nosso Lar achando que aquilo que existe hoje é o que está no livro, mas aquilo é o passado. No mundo espiritual também há evolução. Se nós nos organizamos melhor aqui, que dirá no além? Que dirá do outro lado? Vitor Hugo então dita para ela, e eu fiquei assim feliz que o Espírito me disse que era tecnologia 3D. Hoje a gente já tem 6D, né? Eu já fui para filme de assistir filme que a cadeira balança, que sai cheiro, que sai vapor, que joga água em mim, né? E eu fiquei com medo, porque tira um filme, um negócio de fogo, eu digo, eu vou me queimar. Já pensou? Mas pelo menos isso tiveram bom senso de não fazer. Então imagina o que é que não tem no mundo espiritual. Vitor Hugo Dita mostra toda a história para Ivone. E no final, olha para ela no fundo dos olhos, como que auscultando a sua alma. Volta-se para Charles e diz, dessa forma gentil que eu vou dizer para vocês, ela não me serve. Daria muito trabalho prepará-la do meu jeito. Façamos o seguinte,
Charles, escreva você a história através dela. Você conhece a história, é bom escritor e tem ascendência sobre a América. A mim não interessa a vaidade de ter mais um livro com meu nome, mas ajudar um amigo cuja história será narrada. Tome-a e escreva você. E foi assim que Charles escreveu aquele que para mim é um dos 5 melhores livros romanceados, mediúnicos, que nós conhecemos. Ele está na lista do meu top 5. Amor e Ódio. Quem não leu, quem gosta de romance, procure o livro Amor e Ódio, você não vai se arrepender. Vou lhe dizer mais. A minha lista top 5. Memórias do Suicida, Paulo e Estevão, que é um primor. Há 2000 anos, que é outra beleza. Os 50 anos nem é tão bom quanto. O Há 2000 anos é impecável. Nas Voragens do Pecado, de Charles através de Ivone, e Amor e Ódio, é meu top 5. Cada um faça seu top 5 aí. Mas vou lhe dizer, ameaça de médium pega. Você tem que ler esses 5 livros antes de desencarnar. Se você sentir que vai morrer amanhã ou depois de amanhã, corra! Vá para a biblioteca, vá para a livraria, leia. Porque quando você chegar lá, vão lhe perguntar: você lê os livros que Pedro Camilo falou? Não, vá para o Brau. Quem avisa, amigo é. Não duvide. E é então que surge Amor e Ódio, que é um livro fantástico, um romance riquíssimo, e que cumpre esse papel de ajudar o espírito Gaston nos resgates que ele tem a fazer. Eu estou trabalhando em cartas de Ivone, estou com mais de 100 páginas de cartas dela, que vão resultar um livro. E nessas cartas eu já fui na pista e já sei quem é o Gaston. Não sou eu não. Tá? Sei quem é o Gaston, através das cartas e através de outras pistas, mas não posso dizer, por respeito à pessoa, que já desencarnou, mas que a família está aí, eu vou buscar contato para ver se consigo autorização para divulgar. E interessante é que, de fato, foi um espírita que todos conhecemos, todo mundo fica assim, meu Deus, quem é? Principalmente se for mulher, mulher é nem um pouco curiosa, né? Você quer matar a mulher na unha, faça assim, olha, eu quero lhe contar uma coisa, mas não pode ser agora. Não é não? A pessoa vai lhe mandar zap de 10 em 10 segundos. É o quê? É o quê? Fala logo, pô, fala logo. Só posso falar semana que vem, ela desencarna. Não aguenta. Nós somos curiosos. Eu me agrupo porque eu digo que tenho curiosidade feminina, senão não fuçava as coisas, né? E aí, descobri de fato o espírita que escreveu, que foi conhecido, que tem um trabalho fantástico, reconhecido, e que cumpriu a missão que precisava cumprir. Que coisa boa! Como esses processos solidários são importantes e são meritórios. Outra pessoa, outro espírito, Chopin. Né? Eu não sei o quanto Guto falou para vocês ontem, Gutenberg falou para vocês de Chopin. No capítulo 3 do livro Devastação Invisível, Ivone fala da presença de Chopin em sua vida. E que era algo para ela indefinível, era algo assim transcendente. Tão importante a presença dele na vida de Ivone, que ela chegou a adotar o pseudônimo de Frederico Francisco, quando escrevia artigos de próprio punho para a revista Reformador. Ela conta que Chopin chegava a se materializar diante dela, morrão de inveja. Né? Imagine, você quer ser seu amigo? Meu amigo é Pedro Camilo. Pedro Camilo ninguém conhece, Sérgio ninguém conhece. E o Sérgio Ivone Chopin. Meu amigo é Frederico Chopin, Fred, como ela chamava. E engraçado, ela conta que um dia foi chamado de Chopin e ele disse: não, me chame de Fred. Me chame de Fred. Está numa carta que ela escreveu, que ainda está inédita. Ivone, portanto, tinha uma amizade com ele. Ela conta que ele se materializava para ela, que um belo dia tão intensa foi a materialização que ele evocou o período da tuberculose que o vitimou, que o levou à morte, a ponto de expectorar e ter hemoptises diante dela. A golfar sangue, para ser mais claro. Né? E era tão intensa, tão entranhada essa relação, que hoje eu tenho algumas suspeitas, algumas convicções dos vínculos do passado, entre um e outro.
Né? Alguns devem estar até imaginando o que eu digo que é isso mesmo. Né? Eu tenho uma convicção íntima e cada vez mais estou tão convicto que não estou com medo de falar, mesmo que esteja gravando. Eu tenho convicção de que Ivone é a reencarnação de Jorge Santos. Tenho convicção. A minha convicção em torno disso é inabalável. E eu estou reunindo provas. Como bom profissional do direito, né? Estou reunindo provas. Assim que tiver robustecido o que eu tenho reunido, vou publicar. Tenho dúvida nenhuma de que foi Jorge Santos. Ela chega, inclusive, numa carta a dizer para um amigo, uma carta que eu tenho, está até publicada já no livro, uma carta para Joaquim Alves. Ela diz, fala dessa intensidade do contato dela com Chopin, e que diz assim, que eram coisas que só pessoalmente ela poderia dizer. Só pessoalmente ela poderia dizer. Foram outras evidências que eu tenho, mas que não vou dizer. Né? Não vou estragar a surpresa. Mas assim, era tão vivo isso, tão forte, que ela não conseguia ler nenhuma biografia de Chopin. A primeira vez que ela teve um contato com a foto de Chopin, ela teve uma crise nervosa. Ficou dias abalada. O Chopin aparecia para ela trazendo um perfume diferente, um perfume de violeta, uma violeta molhada. E ela sentia cheiros. Né? O Charles apresentava para ela com também perfume de violeta. E Chopin trazia uma violeta como se fosse molhada. E um dia ela perguntou a ele, mas que cheiro é esse que você traz? É da violeta molhada? E eu acho fantástica a resposta. Ele diz, não é da violeta molhada, mas é da folha da violeta molhada em dia de chuva. Olha que sutileza, né? A coisa do artista, né? A sensibilidade do poeta da música que foi Chopin. E aí, quando fui ao Père Lachaise em 2010, ao cemitério, né, onde está sepultado Kardec, eu tinha pouquíssimo tempo para poder visitar só o túmulo de Kardec e ir embora. Me perdi, consegui me perder lá dentro, e quando eu estava subindo juntamente com a Alana, minha esposa hoje, as escadas para ir ao túmulo de Kardec, eu estaquei diante do lugar, e ela está lá em Salvador, para ser testemunha, né? E olhei para o lado e disse assim, Alana, eu tenho que entrar aqui. Ela disse, vai entrar aí para quê? Vai ver um monte de pedra. Ela estava chateada, né? Que subia, foi para lá, foi para cá, e nada de achar o túmulo de Kardec. Eu tenho que entrar aqui. Eu estou sendo chamado para entrar aqui. Ela disse, vai você sozinha. Eu digo, então fique aí. Ela foi. Aí eu fui andando, vi um túmulo assim do lado, umas flores, olhei o nome e não me dizia nada, mas quando eu olhei para o túmulo da frente, era o túmulo de Chopin. Quem foi que me levou? Pois é. Então assim, para dizer o quê? Que você está certo no que você imagina. Né? Pois bem, uma amizade tão profícua que ele chegou a pedir a ela, aprende a tocar piano, porque eu desejo executar algumas peças através de você. A essa época, Chopin estava ao lado da Rosemary Brown, a médium inglesa que recebeu, entre outros, Bach, Beethoven, outros grandes nomes da música mundial. E, infelizmente, a Ivone diz, não tenho tempo, não posso, e acabou não sendo possível que o Chopin executasse músicas através da mediunidade de Ivone. Outra figura presente na vida de Ivone, Leon Tolstói. Um belo dia, quando a Ivone estava em casa despreocupada na psicografia, aparece Tolstói. A pessoa e diz a ela assim, vou escrever por seu intermédio. Ela disse, vai não. Vou, não vai. Digo que vou, e que vou escrever regionalismo russo. Ela diz, aí é que não vai. Regionalismo é difícil na língua da gente, que dirá em russo. A gente ainda hoje fala, está falando grego, está falando russo, né? Quando a pessoa fala algo que a gente não entende. Ele diz, fica tranquila que eu vou te provar. Você teve uma reencarnação na Rússia. Eu posso manejar esses recursos que estão na sua mente e conseguir trazer essas lembranças à tona. Ela desacreditou. Dias depois estava psicografando, de repente é arrebatada e de um jato escreve um texto chamado O Sonho de Rafaela. Um conto sobre uma lavadeira italiana que tinha perdido uma filha e que sonhara durante a noite num encontro espiritual belíssimo. Vale a pena conferir. Está no livro Ressurreição e Vida. Quando termina, Tolstói olha para ela e diz assim, olha, fiz isso para te convencer. E ela então se convence. E daí para diante, nas noites que se seguem, Tolstói a retirava do corpo em desdobramento e a levava para a Rússia. Que chique, bem, imagine.
Conheça a Rússia sem sair de casa. Como? Em desdobramento com ela, Tolstói. Tolstói levava ela para a Rússia para conhecer detalhes da vegetação, do solo, do clima, dos costumes dos camponeses russos, da nobreza russa, enfim, ambientando-a para receber os 12 contos, 8 dos quais estão no livro Ressurreição e Vida e outros 4 no livro Sublimação, cuja leitura também recomendo. Em Sublimação, além dos contos de Tolstói, há 2 contos de Charles que narram vidas de Ivone. Evolução, em que ele aparece como um príncipe Saccharum, com quem teve com ela um episódio muito interessante, e o outro chamado Nina, que relata também uma das existências da Ivone Pereira. E outro personagem que não pode ficar esquecido na vida de Ivone: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Doutor Bezerra, para vocês, para mim é vovô Bezerra, tá? E vou dizer por quê. Ivone tinha uma ligação profunda com o doutor Bezerra. Como eu lhes disse, desde 11 anos de idade, ela já tinha um contato com ele. Ela chega dizendo nas entrevistas que quem mandava nela era ele. E é verdade. As cartas que nós estamos preparando para o livro, e muitas delas ela diz assim: olha, eu só faço o que o doutor Bezerra diz. Eu só passeio se ele autoriza. Eu só viajo quando ele autoriza. E eu acho tão interessante isso que ela diz assim: quem terminou de me criar foi ele. Quem manda em minha vida é ele. Não é que ela fosse órfã do pai muito cedo, é porque a relação de paternidade que tinha. E a relação de carinho extremado que o doutor Bezerra tinha com ela. Vou lhes dizer uma coisa. Quando encarnado, o doutor Bezerra foi romancista de mão cheia. Tem vários romances de doutor Bezerra por aí. Os Carneiros de Panurgio, A Casa Assombrada e outros. Era regionalista, inclusive. Mas a única médium até hoje que recebeu romances do doutor Bezerra foi Ivone Pereira. Existe uma novela dele no livro Nas Telas do Infinito, que completa-se 60 anos de publicação este ano, e nós o homenageamos em julho, em Barbacena, no 2º Encontro Nacional de Amigos de Ivone Pereira. A história é intitulada Uma História Triste. Ele traz a história da vida de Palmira, uma jovenzinha da favela, que ele vai socorrer e Ivone acompanha. Escreve através dela a tragédia de Santa Maria, dedicada à juventude espírita brasileira. E o livro Dramas da Obsessão, também ditado por Dr. Bezerra através de Ivone Pereira. É tão sério isso. E a fidelidade de Ivone ao estilo do Dr. Bezerra é tão grande que o Chico, uma vez, em Pedro Leopoldo, chamou ela no canto para dizer uma coisa. Ela morava em BH na época e o visitava frequentemente. E ele diz assim: olha, Ivone, para que você tenha essa ligação tão forte com o Dr. Bezerra, a ponto dele te dar livros, eu só tenho uma justificativa. Ele foi seu pai em outra existência. E aí Ivone diz: Chico, não me diga isso não, que eu vou ficar vaidosa e orgulhosa. Eu não vou cumprimentar mais ninguém. Quando ela começa a receber nas voragens do pecado, ela descobre. Ele está lá. O nome dele no livro é Carlos Felipe I, que é pai dela, se chamava Ruth Carolina, e pai de Charles, que se chamava Carlos Felipe II. Está explicado. Ivone foi filha do Dr. Bezerra em outra encarnação. E como o sentimento que eu tenho para com ela é um sentimento de filho, eu digo: ah, claro. Se Ivone foi filha de Dr. Bezerra e eu sou filho de Ivone, então Dr. Bezerra é meu avô. Quem quiser que fique com inveja. Vovô Bezerra. Pois é. Dr. Bezerra esteve com ela até o último momento. Em uma dessas cartas ela diz a Dr. Domério de Oliveira que Dr. Bezerra a visitava diariamente para ver como estava o seu estado de saúde, para recomendar que usasse tal remédio e aquele não, dizendo que não fosse mais no médico, que fosse no outro. No dia da desencarnação, ela ia sendo internada para a colocação de um marca-passo, e ela disse assim: nem adianta me levar, que o Dr. Bezerra disse que de hoje eu não passo. Com a tranquilidade que todos nós teríamos, né, diante da morte, né? E igualzinho. E de fato, foi levada e desencarnou. No sepultamento, contam médios videntes presentes que ela chega acompanhada de Dr. Bezerra e, numa atitude simbólica, agradece ao corpo por todos aqueles anos de aprendizado. E é simbólico, né? Porque ela que tinha sido suicida, que destruiu o corpo,
Agora agradecia ao corpo por ter suportado aquela existência e garantido a ela toda aquela experiência, toda aquela construção. Foi Ivone que por primeira vez revelou ao movimento espírita que Dr. Bezerra ninguém mais é do que a reencarnação de Zaqueu. Vocês sabiam? Pois é. Foi ela quem revelou ao movimento espírita. Jorge Damas Martins, no livro 13º Apóstolo, As Vidas de Bezerra de Menezes, diz que ouviu pessoalmente dela e que Newton Boechat, que foi um grande orador espírita que o Brasil conheceu no Rio de Janeiro, também ouvira dela que ela afirmava que o Dr. Bezerra tinha sido a reencarnação de Zaqueu. Eu, com meu instinto de pesquisador, peguei o telefone e liguei para Afonso Soares, que foi amigo e irmão dela e que ainda hoje é esperantista e é um dos diretores da FEB. E numa conversa e outra perguntei assim: Afonso, alguma vez Ivone falou algo para você sobre uma reencarnação do Dr. Bezerra? E ele disse sim. Ela repetia que o Dr. Bezerra fora Zaqueu. E ainda brincava que na última existência com o Bezerra ele foi tão baixinho como foi Zaqueu na época de Jesus. É por isso que o Chico dizia que o Dr. Bezerra já era bom desde os tempos de Jesus. Claro, Zaqueu, ainda trabalhando em nome do Evangelho, em nome do bem. E lá no livro Ressurreição e Vida, na primeira parte, o primeiro conto intitulado Ressurreição e Vida, Tolstói narra o seu encontro com Zaqueu na espiritualidade. E Zaqueu conta como foram os seus dias depois de ter encontrado Jesus. Quem tiver interesse, vai lá e procura. E então essa vida, que tem tantos outros lances interessantes, curiosos, que nós narramos neste livro, nesta obra, que eu sempre digo que não tem a finalidade de homenagear a Ivone, porque ela mesma assinala que os médios não precisam de homenagem. Mas o objetivo é fazer com que conheçamos seus exemplos, sua vida, o seu trabalho, para nos sentirmos confiantes e fazermos igual e fazermos o mesmo. O que mais me impacta em Ivone é perceber o quanto ela era humana e nem por isso deixou de trabalhar, de servir, de vencer as dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida. Ivone não foi um espírito que se preparou longamente na espiritualidade para uma missão. Ela se dizia tarefeira e de fato era. Era uma pessoa simples, uma pessoa que lidou com muitas dificuldades, dentre elas a provação de não ter uma família. Tem gente que diz: os grandes médios não casam porque são missionários. Não. Tem médios que não casam porque não merecem casar. Ivone em outras existências, infelizmente, malbaratou o instituto chamado família. E não mereceu casar nessa existência por isso. Até tentou casar, chegou a ficar noiva, mas os espíritos a tiraram de tempo. E eu brinco dizendo assim: tá vendo ali? Se eu conhecesse ela nessa época, ela casava. Se casar, eu ia, tem espírito certo. Mas amargou a dor de não ter uma família. Ela conta que nem mesmo uma casa própria ela pode ter. Viveu de favor sempre na casa de um, na casa de outro familiar. Afirma, com um quê de tristeza, que nunca gozou de um dia de felicidade como esta pode ser oferecida pelo mundo. Mas que as poucas horas alegres desfrutadas ela deve aos espíritos, à mediunidade, ao evangelho e ao espiritismo. Todos esses que devem ser buscados, perseguidos e vividos por nós com toda a força de nossa alma. Foi por tudo isso e por muito mais que o Chico Xavier teve a oportunidade de dizer certa feita, no livro Testemunhos de Chico Xavier, organizado por Sueli Caldas Schubert, que Ivone Pereira é de fato uma heroína silenciosa e que o heroísmo dela continue a nos inspirar. Muita paz.